Olá para vocês que estão aí, né? Terminamos um momento muito rico aqui com o Zé Geraldo, que falou para nós, né, sobre o grupo de perseverança, falou um pouquinho para nós sobre a origem da renovação. E tudo isso vai nos enriquecendo nessa caminhada, né? Nós estamos num caminho de busca de santidade, né? Por isso esse grupo de perseverança, né? Aquele que perseverar até o fim será salvo, não é o que o nosso Senhor fala na palavra? Então é isso que nós desejamos, né? É isso que eu desejo para mim, é isso que eu desejo para você que está aí, né? Acompanhando conosco esse momento de formação. E agora nós vamos ao primeiro tema, especificamente, né, dito do grupo de perseverança, da formação para os grupos de perseverança. Esses grupos de perseverança, eles não têm um conteúdo obrigatório. São temas sugeridos pela Renovação Carismática Católica, né, dentro de 2 apostilas. Quando terminarem essas 2 apostilas, acabou o grupo? Não. Perseverança é continuidade, perseverança é sequência, né? A nossa perseverança termina quando nós estivermos face a face com Deus. Não é isso mesmo? Então, quando terminarmos esses temas sugeridos, ou até mesmo intercalando esses temas que as apostilas sugerem, nós podemos colocar outros temas do nosso interesse, né? Temas que vocês gostariam de rever, temas que o coordenador do grupo de oração ache, né, pertinente. Isso aí vai depender muito da nossa caminhada. Então, hoje nós vamos falar sobre as práticas espirituais. Ana Beatriz, mas o que são essas práticas espirituais? Então, eu falei meu nome aqui, né, gente? Para você que não me conhece ainda, meu nome é Ana Beatriz, eu moro em Mariana há 34 anos, né? Eu fui criada em Ouro Preto, morei alguns anos em Passagem antes de me casar e casei e vim para Mariana. Tenho 3 filhos, 2 aqui comigo e um já está com o Senhor lá no céu. Um bebezinho que eu não cheguei a conhecer, foi um aborto que eu tive. Mas são todos muito queridos, né? E eu agradeço muito, louvo e bendigo muito a Deus pela vida deles. Então, agora, a gente está dando uma sequência e tudo, mas antes de começarmos, né? De eu começar a falar sobre o tema, eu gostaria de rezar com vocês uma Ave Maria, pedindo a intercessão de Nossa Senhora. Como vocês estão vendo aqui atrás, né? Para quem assistir a gravação vai ver espelhado o que está escrito, né? Mas o que está escrito aqui é muito fácil de ler e a gente já conhece, né? Acaso não sabeis que eu sou da Imaculada. E como filhos da Imaculada, né? Como servos da Virgem Maria, nós queremos pedir a intercessão dela para esse momento. Nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, agora e para sempre. Amém. Então, gente, nós vamos agora falar sobre as práticas espirituais. O que são essas práticas espirituais? Né? Para que servem para nós? Né? Qual é a utilidade dessas práticas espirituais na nossa vida cristã? Né? Onde que ela vai nos levar? Né? Por que é tão importante e por que a gente ouve sempre falar nos grupos de oração, nos nossos encontros? Mas fulano de tal tem vida de oração pessoal, olha com que unção que ele fala. Fulano de tal não deve ter vida de oração pessoal, porque ele fala, ele repete tudo que ele já falou, ele parece que lendo um livro ali. Fulano de tal tem vida de oração pessoal. Você já percebeu a oração dele, como é que é uma oração de poder? Não é? Isso não acontece muito? É porque nós percebemos que essa vida de oração pessoal é a nossa intimidade com Deus. A intimidade que nós temos com o Senhor. E quando a gente tem intimidade com o Senhor, a gente consegue falar dele com mais liberdade, a gente consegue falar a respeito dele, né, com mais propriedade, com mais autoridade. Não a autoridade desse mundo, mas a autoridade que o próprio Deus nos dá. Então, as práticas espirituais, elas são como que ferramentas, né, que o Senhor nos dá para que nós possamos crescer na vida cristã, né?
nós chamamos isso de ascese, né? É uma subida. A vida espiritual é um caminho para o alto. Nós vamos crescendo, nós vamos amadurecendo, nós vamos nos aproximando de Deus. E nós temos essa necessidade dessas práticas espirituais, porque o ser humano ele não é pura matéria, mas também ele não é puro espírito. Nós não somos animais irracionais. Nós somos do reino animal, mas nós temos a nossa razão. Nós temos uma alma que habita num corpo. Nós não somos puramente anjos, só alma, só espírito. Então, nós somos uma alma divina que habita um corpo humano. Então, do mesmo jeito que o nosso corpo físico precisa de certos cuidados, né? Ele precisa de banho, ele precisa de descanso, ele precisa de proteção, ele precisa de alimento. O nosso corpo espiritual também precisa. A nossa alma espiritual também necessita. E são essas práticas que vão nos dando essa segurança, essa proteção, que vão nos limpando, nos purificando, nos fortalecendo, vão alimentando o nosso espírito, né? Há muito tempo, na Canção Nova, eles falaram muito, né? Eu não lembro quem que deu início a tudo isso, mas foi num encontro que foi falado das 5 pedrinhas, né? As 5 pedrinhas que mataram, de Davi, que mataram Golias. Então, são práticas espirituais também, né? O jejum, a oração, a Eucaristia, o rosário e a confissão, né? A Eucaristia, a confissão, a palavra de Deus, o rosário e o jejum. Mas aqui nós vamos falar de práticas espirituais que a igreja nos incentiva, né? Que está tudo dentro dessas aqui também, mas especificamente a oração pessoal diária, a leitura orante da palavra de Deus, da Bíblia, a confissão mensal, o jejum, principalmente às sextas-feiras, e adoração ao Santíssimo Sacramento, né? Diária ou semanal, para quem não tiver condição de fazer diária. E hoje, nesse momento, nós vamos ver a primeira delas, que é a oração pessoal diária. Quer dizer, oração pessoal. Para nós que estamos numa caminhada, para nós que estamos, né, nesse processo, a gente fala diária porque nós precisamos nos alimentar diariamente, senão a gente enfraquece. Isso, independendo da fraqueza, pode nos levar ao óbito, né? Se a nossa fraqueza espiritual for muito grande, nós desfalecemos espiritualmente, né? Aí o inimigo nos vence, não é isso mesmo? Quando a gente vai para uma batalha, a gente precisa se fortalecer, né? E São Paulo fala que nós não lutamos, nós não estamos numa guerra humana, nós estamos numa batalha espiritual e nós precisamos de usar as armas espirituais para vencer essa batalha. Nós temos isso lá na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 6, né? Do 12 ao 18. Então, o que essas armas espirituais, o que essas práticas espirituais, o que a nossa oração pessoal vai nos dar? Em primeiro lugar, ela vai nos dar mais intimidade com o Senhor, né? Nós vamos nos aproximar do Senhor, daquilo que o Senhor, né? Nós vamos criar uma certa dependência do Senhor. E é isso que vai nos fazer crescer, é isso que vai nos fazer, né? Começar essa subida, né? Esse crescimento espiritual. Nós vamos ver que viver essas práticas espirituais vai nos dar uma intimidade maior com o Senhor, vai nos fortalecer, vai nos dar condição de ir mais longe, né? E de ir talvez até num processo um pouco mais rápido. Porque as pessoas que não têm a prática da oração espiritual, da oração diária, né? Oração pessoal diária, nós vamos ver a diferença, né? Porque a oração pessoal é diferente de práticas devocionais. Então, a gente consegue um avanço, né, na vida espiritual. Então, o que é necessário para que a gente, né, chegue nesse ponto? É necessário disciplina, é necessário um ritmo, né, uma continuidade, é necessário cultivarmos essa prática, né? Não adianta fazer um dia, no dia seguinte, eu não quero, eu não posso, não deu tempo, né? E com isso a gente vai se tornando íntimo, parceiro de Jesus, né? Parecido com Jesus, parceiro no sentido de que assim, é a missão dele que nós assumimos junto com ele, né? Isso vai nos assemelhando a ele cada vez mais. Então, essa prática é a prática da oração pessoal, intimidade,
É um diálogo sincero com o Senhor. É você se aproximar do Senhor, é você abrir o seu coração para o Senhor, é você ter tempo para o Senhor, é você ser fiel àquele tempo e perseverar naquele propósito, né? Então, primeiro, eu preciso dedicar um tempo para a minha oração pessoal. Eu preciso da fidelidade todos os dias, né? Ser fiel. E eu preciso perseverar, né? Eu não posso falar, agora não dá, agora eu não vou, não posso, ter outras coisas mais importantes para fazer. Nada é mais importante, né? Santa Maria Teresa de Calcutá, ela com as irmãzinhas, elas tinham 1 hora de oração, de adoração por dia. E teve um dia que uma das irmãs chegaram: irmã, tá muito difícil, tem muita coisa para fazer, tem muita gente para atender, não vai dar para ficar 1 hora em adoração. Ela falou: fique 2. Se tá muito difícil, fique 2 horas. Se tá muito difícil a sua vida, fique mais tempo com o Senhor. Se você tem muita coisa para fazer durante o dia, gaste mais tempo com o Senhor, dedique mais tempo àquele que é o Senhor de todo o tempo. Uma outra característica da oração pessoal é que ela pode ser vocal ou mental, né? Ela pode ser falada, como nós falamos, nós rezamos, nós nos dirigimos ao Senhor, né? Como Moisés chegou para o Senhor e falou, ele questionou, ele conversou, teve um diálogo com o Senhor, né? Mas ela pode ser também mental, ela pode ser uma oração de meditação, de contemplação. Então, isso tudo. E por que a gente precisa selecionar o nosso tempo? Para que a gente escolha, né, não somente um tempo, mas a gente escolha também um lugar. Porque se eu vou conversar com alguém, eu preciso de um lugar tranquilo. Se você tem uma coisa muito importante para falar com um amigo, ou com seu namorado, ou com seu esposo, ou com sua esposa, você não vai conversar com ele na praça, no meio do barulho, no meio do tumulto, com gente passando para lá e para cá. Você vai buscar um lugar de intimidade com o Senhor, não é isso mesmo? Então, e é um meio de eficaz. A outra característica, como eu já falei, é um meio eficaz de crescimento, de ascese, né? Então, o que é a oração pessoal? Não vai dar tempo de falar tudo o que é, sabe? Mas se a gente quiser conhecer um pouco mais o que é, o que a igreja ensina, a 4ª parte do Catecismo da Igreja Católica vai falar só sobre oração pessoal, sobre vida de oração pessoal. Então, tudo que você precisa aprender, tudo que nós precisamos aprender, saber e conhecer sobre esse tema, nós vamos encontrar lá, com segurança. E começa, né, no primeiro parágrafo dessa sessão, desse capítulo, com uma frase de Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela fala o seguinte: para mim, a oração é um impulso do coração, é um simples olhar lançado ao céu, um grito de reconhecimento e amor no meio da provação ou no meio da alegria. Então, é você se voltar para Deus, é você direcionar o seu olhar, o seu coração para Deus, seja na alegria, seja na tristeza, seja na angústia, seja no medo. Para Abraão, a oração pessoal foi um chamado e ele respondeu, ele deu a sua resposta, uma resposta de obediência, uma resposta de fé. Ele ouviu com atenção aquilo que o Senhor pediu e ele fez, ele estava disposto a fazer por amar a Deus. Para Jacó foi um combate. A oração para Jacó foi um combate, e ele perseverou, e ele alcançou a vitória, porque ele foi perseverante. Então, para todas aquelas pessoas que nós conhecemos na Bíblia, né, para Moisés foi um diálogo com Deus. Ele teve um diálogo de amor com Deus ali, ele conversou, ele escutou, ele falou, ele questionou Deus, né? Um encontro de intimidade com o Senhor. Para Davi, a oração era cantar, era louvar, era bendizer a Deus, era estar feliz, era estar confiante, contente, exultar de alegria na presença do Senhor. Ele dançou diante da arca, né? Para os profetas, era um momento de escutar, era um momento de fazer aquilo que Deus queria, era realizar a obra, realizar a vontade de Deus, é transmitir ao povo aquilo que Deus queria. Né? E nos Salmos é a própria palavra de Deus cantada. Então, são várias maneiras, né? Só que nós vamos ver agora em Jesus, né? Em Jesus, já no Novo Testamento, o que era a oração pessoal para Jesus? Era um momento de intimidade dele com o Pai. Era a hora dele chamar, dele se dirigir ao Pai de amor. E foi assim que ele ensinou. Os apóstolos se aproximaram de Jesus, né? E falaram: Jesus, ensina-nos a orar. Depois que eles viram Jesus a noite inteira rezando, né? Ficou em vigília aquela noite. Nossa, mas como é que esse homem consegue rezar tanto, né? Então, Senhor, ensina-nos a rezar, a orar. Jesus ensinou o Pai Nosso, que é o primeiro passo da oração pessoal.
O Pai Nosso ainda não é aquela oração pessoal. Jesus ensinou, Jesus deu a base. Você construir uma casa, um edifício, você construir um arranha-céu, você precisa da base, do fundamento. Sem a base, você não constrói nada. Então, Jesus deu a base. Para você rezar, para você ter uma vida de oração pessoal, primeiro, chame a Deus de Pai. Reconheça a Deus como seu Pai e tenha um relacionamento de intimidade e amor com Ele. Depois, arrependa-se do mal que você fez hoje, ontem, nos últimos dias, nas últimas horas. Peça perdão a Deus, né? Livre-se daquele peso, se livre daquele todo fardo, né? Porque a gente não consegue se encher de Deus se o nosso coração está cheio de outras coisas, né? O próprio Deus, ele respeita isso. Uma vez eu escutei um formador falando, né? É uma lei que o próprio Deus criou. As leis da física foi Deus quem criou. E Deus criou uma lei que é o seguinte: 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, um coração cheio de amargura, cheio de ressentimento, cheio de coisas, ele não vai se encher de Deus. Então, primeiro nós vamos pedir perdão a Deus, nos esvaziar de tudo aquilo que nós trazemos, né? E depois nós vamos clamar, né? Pedir a Deus, conversar com Deus, nós vamos dialogar com Deus, nós vamos agradecer a Deus, nós vamos ter uma intimidade com Deus nesse momento. Isso é oração pessoal. Uma pessoa que chega para você e fala assim: não, mas eu fiquei na igreja hoje o dia inteiro, eu rezei o dia inteiro, mas que amanhã eu vou fazer ladainha tal, eu estou fazendo novena tal. Tudo isso é ótimo, é válido, é necessário, mas é a base. É a nossa oração, são as nossas devoções, são as nossas práticas devocionais, mas é diferente de oração pessoal, de intimidade com o Senhor. É isso que nós precisamos entender, é isso que nós precisamos aprender. E Maria nos ensinou isso no Magnífica. Se você reze o canto do Magnífica um dia e entenda o que isso quer dizer, o que quer dizer a vida de oração pessoal, você vai entender lá no Magnífica. Então, o que é importante para que você tenha uma vida de oração pessoal? Peraí, gente, só um minutinho. É importante que você tenha, né, consciência de que é pessoal, é único, é um caminho seu. Você vai trilhar esse caminho com Deus. Ninguém pode fazer esse caminho por você, nem com você, porque é pessoal, é intimidade com Deus. Né? Na intimidade do casal não entra mais ninguém. Na nossa intimidade com Deus também não cabe ninguém. Cabe você e Deus. Né? É um caminho, é único. Santa Teresinha, ela fala do caminho da perfeição. Santo Inácio, ele nos ensina a partir dos exercícios espirituais. Retire-se, encontre um lugar. Né? São fases. Né? Nós vamos passar por várias fases. Santa Teresa nos ensina no livro dela, né? Caminho da perfeição. Ela nos ensina isso. Nós vamos subindo, nós vamos crescendo nessa fase, nessa intimidade. Vamos passar pela meditação, pela contemplação. Nós podemos usar também, né, na nossa oração pessoal, a Lectio Divina. Nós podemos usar a leitura orante da palavra, porque nós estamos em intimidade com o Senhor ali nesse momento. Né? Contudo, olha só que interessante isso. Contudo, o sentir Deus ainda não é o principal na vida espiritual. O principal está em querer a Deus por si mesmo. O mais importante não é o que eu sinto no momento de oração. O mais importante é o desejo. Eu desejo estar com Deus. Quem falou isso foi Frei Clodovis Boff. Né? Porque o sentir Deus não está sempre ao nosso alcance. Nem sempre você vai sentir alguma coisa no seu momento de oração. Um êxtase, um momento de intimidade com o Senhor. Mas você sempre pode desejar, pode querer. Tá? O querer depende de mim, de você. Orai sem cessar, né? Orai sem cessar. O fruto disso é o amor, né? O fruto da oração é o amor. Condições para uma oração pessoal, encerrando aqui agora, né? É ter hora, né? Escolher uma hora, é escolher um lugar, é entrar na presença do Senhor. Não é chamar o Senhor para estar na sua presença, porque o Deus está. Deus está, Deus é, Deus é sempre, Deus está sempre conosco. Nós é que precisamos nos colocar na presença dele. Clamar o Espírito Santo, né? Examinar a nossa consciência, fazer um exame de consciência de como foi o nosso dia de hoje, se for à noite, se for de manhã cedo, como é que foi o nosso dia ontem, né? Pedir perdão, né? Apresentar as nossas intenções. O que eu quero apresentar para o Senhor no dia de hoje, né? Louvar a Deus. Não é agradecer, é louvar, reconhecer aquilo que Deus é.
Deus maravilhoso, infinito e santo, né? Dialogar, conversar com Deus, escutar, falar, fazer como Moisés, né? Falar, questionar, perguntar, né? Interceder pelas necessidades das pessoas, tudo isso faz parte da oração. E no final de tudo isso você anota o que ficou mais forte, o que ficou gravado. Tenha sempre um diário espiritual. Adquira essa prática. Se você não tem ainda, compre um caderninho e vai anotando todos os dias aquilo que Deus falou no seu coração, aquilo que ficou forte, aquilo que você leu na palavra que tocou o seu coração, uma ordem, uma mensagem de Deus para você, né? E quais são os efeitos dessa vida de oração, né, na sua vida pessoal? O crescimento, né? Você vai começar a se sentir assim mais próxima de Deus, é a sese. Você vai começar a deixar aquilo que é pesado. Você vai se sentir mais leve nessa caminhada. A proximidade com Deus, mais sabedoria na sua vida, mais discernimento, mais realização pessoal, né? Você vai conseguir se realizar mais plenamente porque você vai fazer aquilo que Deus está inspirando você. A sua oração pessoal, ela vai te dar discernimento e sabedoria. Equilíbrio, serenidade, paz de espírito, tudo isso é fruto da oração pessoal. Não existe ninguém nesse mundo que seja uma pessoa equilibrada, sensata, ponderada, se ela não tem uma vida de intimidade com Deus. Tem gente que faz meditação, né, para chegar nisso, mas a meditação ela pode até se aproximar, mas se Deus não está naquele momento ali, se você não chama Deus, né, se você não se coloca para meditar na presença de Deus, aí a coisa fica pela metade. O autodomínio e a sensibilidade. Agora, para a sua vida espiritual, né, para a experiência do amor de Deus, o aumento da maturidade, o aumento da fé, a vontade de ser santo, né, o desejo de santidade cresce, né, a cura interior, isso é fruto de oração pessoal. A cura interior é um processo contínuo. Não adianta ser um encontro, você ir em algum lugar e falar, reza pela minha cura interior. Adianta sim, porque a porta se abre, mas depois você precisa dar continuidade. É um processo a cura interior. Crescer nas virtudes, né? A libertação dos vícios, você cresce nas virtudes. Gente, virtude não cai do céu. Virtude é uma conquista, você tem que lutar, você tem que se esforçar, você tem que dar o sangue às vezes para crescer numa virtude. E isso é pela vida de oração pessoal que você chega lá. A força contra o pecado. Gente, nós conseguimos a força contra o pecado na vida de oração pessoal. Não existe uma vacina. Não existe. A vacina te deixa imune, não é isso? Nós não somos imunes contra o pecado. Nós lutamos todos os dias. O Senhor fala, é uma luta diária contra o pecado. Então, eu rezo hoje, eu me fortaleço hoje. Eu rezo amanhã, eu me fortaleço amanhã. Se eu não rezo, eu enfraqueço, como eu falei no início. Eu adoeço e eu morro no pecado. Então, para concluir, a oração pessoal é um encontro com Deus e é um encontro consigo mesmo, né? Uma pessoa não consegue se encontrar com Deus se ela não se conhece. Eu preciso me conhecer, eu preciso conhecer as minhas fraquezas, as minhas limitações e também as minhas potencialidades, porque Deus vai me fortalecer ali, né? Quem não reza, vive sem se conhecer, tem um coração frágil, né? Está exposto, porque não vai saber se proteger direito, não vai saber usar a força que ele tem, né? No livro de um exemplo disso é o livro de Jó, e ele fala isso muito bem. Né? Quem não reza perde o sentido da vida. Quem não reza, né, a sua alma fica enfraquecida. A nossa alma, a nossa vontade, nós enfraquecemos na nossa vontade. O nosso querer se torna tão pequeno que a gente não corre atrás, não busca, não persevera. E quem não reza perde o domínio de si. Muitas vezes se deixa levar pelo vício, pela vaidade, pela maldade, pelo orgulho. No Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2774, ele fala o seguinte: se não nos deixarmos levar pelo Espírito, cairemos na escravidão do pecado. Então deixe-se conduzir pelo Espírito Santo. Busque uma vida de oração pessoal, se entregue, tenha compromisso com Deus, seja fiel, tá? Se você pratica, agora eu quero deixar isso para você pensar. Você pratica a oração pessoal diária? Se não, quais são as barreiras? O que te impede? O que torna difícil para você a sua vida de oração pessoal diária? Eu não estou falando de rezar o rosário, de rezar o terço, eu não estou falando de novena, de ladainha, não, eu estou falando de oração pessoal, de encontro com o Senhor diário. Como ele esperava Adão e Eva todos os dias no jardim do Éden, ele espera você, ele espera a mim. Encontro diário, pessoal. Escolha um horário e faça um compromisso com Deus. Não é comigo,
Nem é com o Zé Geraldo, nem com o coordenador do seu grupo de oração. Faça um compromisso com Deus e seja fiel. Seja fiel. E por último, faça um diário espiritual. Porque daqui a algum tempo você vai ver como você cresceu na sua oração pessoal. Como você cresceu na prática dos carismas. Como você cresceu no discernimento. Em saber que, olha, é Deus que é isso. Deus não quer que eu vá por ali. Deus quer que eu vá por aqui. O discernimento, a busca da vontade de Deus. O Vinícius ontem deu um testemunho lindo do Zé Geraldo. Eu queria chamar o Zé Geraldo para contar esse testemunho para nós aqui. A respeito do carro que ele ia comprar. Nós vamos finalizar com o testemunho dele. Pode ser, Zé Geraldo? Pode ser, ué. Então tá, ele rezou para saber de Deus. Se ele não tivesse uma uma vida de oração pessoal, ele não ia escutar, ele não ia dar atenção para aquilo que Deus falava. Tá bem? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos agora escutar o testemunho do Zé Geraldo. Aqui de novo, gente. Ana Vai pegou ser de no lugar da surpresa. dinâmica, tá? Não vai dar A Ana pegou de surpresa. Então, gente, foi uma situação que aconteceu, né? Que a gente estava com o carro, já estava mais tempo, né? A gente queria trocar e eu e minha esposa resolvemos, né? Fomos rezar para saber se era da vontade de Deus, né? E pedimos a Deus que desse a confirmação certa para a gente fazer aquilo ou não, né? Então, e Deus falou no nosso coração, né? Como ele sempre fala, né? Quando a gente se coloca humildemente diante de Deus, né? Então, essa questão da oração pessoal nos leva a essa intimidade com Deus e nos leva a submeter tudo a Deus, né? É o senhorio do Senhor que tem que acontecer na nossa vida. E esse senhorio só acontece quando nós colocamos em prática a nossa oração diária, a nossa oração pessoal. Amém? Então, um testemunho simples, né? Mas nós precisamos sim, cada um de nós, né? Precisamos submeter tudo a Deus, tudo, né? Para que nós possamos fazer em tudo a vontade dele. Amém? E você quer encerrar, Ana? Pode encerrar. Então, nós queremos agradecer a vida da Ana, né? Que teve essa boa vontade, sempre está aí tão prestativa, né? Para ajudar na renovação carismática, católica. Deus abençoe sua vida, Ana. Amém. Deus abençoe sua família. Amém. Esse espaço que, né? Aqui nós estamos no ateliê dela. Aqui é muito chique, viu, gente? Se vocês quiserem. Mentira, não. Então nós agradecemos a Deus, né? Convido você a louvar comigo. Obrigado, Senhor Jesus, por mais esse encontro. Obrigado, Senhor Jesus, por me permitir que eu, nessa tarde, possa aprender um pouquinho mais, né, sobre a oração pessoal, né, sobre a necessidade de que eu tenha uma vida de oração diária. E vamos pedir ao Espírito Santo que nos dê essa graça de sermos fiéis nesse sim diário, nesse diálogo com Deus todos os dias de nossa vida, né? Que Ele nos dê essa graça de perseverarmos na oração, né? Para assim sermos mais íntimos de Jesus, né? E eu desejo de profundo do meu coração que tenha sido útil, né? E edificante para você esse momento, desse grupo de perseverança. Nós ainda não temos a data do próximo encontro, tá, gente? Nós vai ter a reunião do conselho e nós vamos decidir como que será essa dinâmica. E eu gostaria que vocês postassem aí nos comentários, ou então lá no nosso grupo lá do WhatsApp, nosso grupo de formação, que vocês postassem lá do dia, se vocês acharam adequado, né? Se a transmissão está boa, o tempo está bom. Então nós precisamos desse feedback de vocês para que a gente possa melhorar, né? Aquilo que a gente faz para Deus, a gente tem que fazer o melhor possível, né? Então, eu peço isso. E para quem então não fez a partilha lá, eu peço que faça a partilha lá, como a renovação carismática tem ajudado você, né? Na sua experiência, né? Na vivência dentro da igreja. E que você reflita sobre essa pergunta que a Ana fez. Pode repetir, Ana? Pode repetir aqui pra mim. A Ana vai repetir aqui. Essas 4 aqui. Consegue entender? Não estou conseguindo, não. Você pratica... Então vamos lá. Oração pessoal diária. Você pratica? Você tem essa prática de oração pessoal diária? Repito, não é oração de terço, não são orações devocionais, não são novenas. Encontro pessoal com o Senhor. Quais são as barreiras? Se você não pratica, quais são as barreiras que te impedem de praticá-las? Né? Para você ver na sua vida, se questionar, se perguntar. E escolher um horário
né? Se você ainda não tem essa prática, escolha um horário, faça um compromisso com Deus. Como eu falei, não é compromisso comigo, nem com o Zé Geraldo, nem com o seu coordenador, nem com o papai e mamãe, com Deus. E faça um diário espiritual. Eu vou colocar lá no grupo os passos, como eu falei atrás, e vou colocar essas perguntas, para que vocês, né, possam seguir e levar isso a sério. Né? Porque não tem crescimento, não tem maturidade cristã, não tem acesso espiritual, não tem intimidade com o Senhor sem vida de oração pessoal diária. Amém? Amém. Não. Beleza, gente. Então, mais uma vez, obrigado pela presença de vocês. Desculpem que nós extrapolamos um pouquinho aqui o nosso horário, porque a gente também começou um pouco atrasado, porque a gente tenta ser sempre fiel aos nossos horários, né? Como você foi fiel de estar aqui conosco, nós também queremos ser fiéis com você, tá? Prezamos pelo horário. Desculpa que extrapolou um pouquinho aqui, mas eu espero que tenha sido muito bom, tenha sido proveitoso para você, viu? Deus abençoe sua vida, né? Ao seu final de semana, a sua família, né? Que Pentecostes aconteça de uma forma extraordinária na sua vida, na sua família, né? Que haja paz na sua casa, que haja amor na sua casa, que haja alegria e paz mesmo em meio às dificuldades. Amém? Que Nossa Senhora, a medianeira de todas as graças, interceda por cada um de nós, cubra-nos com teu manto e nos dê a graça de perseverarmos no nosso chamado, nesse chamado para estarmos na renovação carismática católica. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e glorificado. Nós estivemos e permaneceremos sempre unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Deus abençoe cada um de nós.